seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal, aqui onde você entende os gestos a escrever que traduzem muitas coisas, em especial que vão te dar a oportunidade de você viver melhor através do desenvolvimento pessoal e profissional. Também a saúde mental, o bem-estar, a partir do momento que você entende essas respostas lá guardadinhas na sua mente, no seu eu mais profundo, lá na sua alma. Então, se você chegou aqui agora, eu aproveito para te dizer assim, ó, clica aqui embaixo, tem um botãozinho escrito inscrever. Você se inscreve aqui no canal, dá um joinha, porque sempre que o YouTube vê que a Letícia postou alguma coisa lá hoje, eu vou avisar você, o João, a Marta, a Maria, que tem um conteúdo novo, quentinho para você poder participar. Então faz isso aí. E se você já é aí um frequentador aqui do canal, gosta do meu conteúdo, então também vou te pedir essa gentileza. Deixa o seu joinha, o seu curtir, porque isso me ajuda muito. Todo esse trabalho que eu faço aqui, ele é totalmente dedicado a vocês, de uma maneira gratuita, onde eu passo muitas horas do meu tempo dedicada a escrever o conteúdo, a gravar essas videoaulas, vídeo bate-papos, dedicada para as pessoas que têm interesse, que gostam de ouvir. Então, você vai me ajudar bastante se você puder fazer isso, porque com certeza a gente vai atingindo cada vez mais um número maior de pessoas. E se você conhece gente que gosta desse assunto, que acha muito legal falar sobre personalidade, o funcionamento da mente humana, como você entender melhor as pessoas, como você ter relacionamentos melhores, e até superar os problemas que você vive. Então, faz essa indicação, indica aqui o canal do Método Radaik, para que as pessoas possam abrir aí etapas da consciência, para que elas possam despertar para ter resultados mais conscientes. Quando a gente não sabe de alguma coisa, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai repetir, 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 sempre o quê? O mesmo problema. Não por mal, mas porque a gente não sabe. É igual uma criança. Uma criança, quando ela tem dificuldade de fazer algo, é porque ela ainda não entendeu como faz. Então, precisa de um tempo. Então, a gente, com o conhecimento, a gente consegue dar uns passos, a gente consegue amadurecer, a gente consegue entender e saber por que muitas vezes a gente está, de novo, replicando os mesmos problemas na vida. Hoje, eu trouxe um tema, nosso bate-papo aqui super legal, né? Que é direcionado aí para a turma do Recursos Humanos, para aquela galera que tem já uma estrada na parte de entender como as pessoas funcionam, para encontrar o candidato assertivo, aquele candidato certo, que não vai trazer um monte de problemas, mas sim que vai acertar. Quando a gente acerta na seleção, a gente prevê um monte de problemas, a gente consegue, inclusive, falar, esse aqui vai funcionar, outro não. E eu sei que no mercado existem diversas ferramentas para fazer isso acontecer. Mas o que eu tenho para te falar aqui, o que eu tenho para te oferecer é uma maneira extremamente assertiva, direta ao ponto, que vai te ajudar a realmente saber se deve ou não colocar aquela pessoa, aquele candidato dentro de uma organização. A questão é que existem coisas que não podem ser vistas e nem faladas. Se você acreditar naquilo que a pessoa te fala, a sua avaliação é muito superficial. Se você tiver uma ferramenta de seleção aonde ela é mais genérica e abrangente, como por exemplo, descobrir se a pessoa é mais introvertida, extrovertida e só para aí, a gente vai agrupar sempre um espaço muito maior de pessoas e meio que fica todo mundo meio igual. Aí no dia a dia, quando você vai ver, aquela pessoa que você contratou por ser extrovertida, na verdade, ela fala demais. Fala tanto que causa bastante problemas, conflitos no sistema, na organização, que fala de horas indevidas, que não sabe se posicionar, né? Que domina até a parte da fala, mas não sabe de fato como se colocar. Por exemplo, quando a gente pensa em uma seleção aí de um professor
ou uma professora, um educador, não adianta nada só essa pessoa ter a questão da comunicação muito boa. Ah, não, ela é uma boa comunicadora. Ok, mas será que essa pessoa sabe disciplinar? Será que esse educador sabe ensinar? Ensinar não tem só a comunicação. Tem muita gente que tem boa comunicação, mas a pessoa não sabe ensinar. Ela não tem uma estrutura, uma organização dentro dela, de forma que faça com que ela consiga atingir os alunos. O que vai definir, por exemplo, se uma pessoa ela realmente pode estar num cargo de um educador, é o quanto esses alunos eles podem aprender. E dentro de uma escola ou de algum lugar, né, alguma instituição de ensino, qual que é o objetivo principal do negócio? É que os alunos gostem, que voltem e indiquem. Então, esse profissional a ser recrutado e ser assertivo na contratação, ele deve ter várias competências, não só o ensinar, mas como cativar, como ter empatia, como entender aquele aluno que não está dando uma resposta, né, do que era esperado, aquele outro aluno que tem um outro jeito de aprender e que às vezes tem que moldar um pouco melhor a fala e só a comunicação não é o suficiente. Então, eu percebo muito, né, nos casos, as empresas que me solicitam o serviço de seleção de candidatos, que é o meu produto que eu chamo de candidato certo, elas têm essa dificuldade, porque elas sabem o que precisa, mas na hora de selecionar não fica tão definido, tão claro para a empresa que de fato aquela pessoa vai conseguir os resultados almejados. Então, eu tenho uma oportunidade aí para poder compartilhar com você de alguns cases, alguns casos em que aconteceram seleções e que estavam equivocadas, né? Como eu comentei agora, na questão de um professor. Outro caso já que aconteceu era de um estoquista. Essa pessoa, como trabalhava no estoque, então a organização, né, definiu que seria alguém que deveria, não precisava muito trabalhar com os outros e sozinha estava bem. Só que durante o processo seletivo foi identificado que essa pessoa tinha traços de que ela necessitava de uma supervisão. Se ela não tivesse uma orientação, um acompanhamento, ela ia ficar muito mais ociosa, ela não ia procurar o trabalho, ela não ia ir atrás do que era essencial. E a empresa também tinha uma expectativa de que esse estoquista, quando não tivesse muitas atividades para fazer, que ele pudesse organizar bem e deixar tudo muito certinho, para que assim que chegasse as encomendas ele fosse mais breve, mais ágil. E essa pessoa ia ficar sozinha no departamento, não ia ter alguém para fazer isso. Então, essas habilidades, quando você fala assim, a pessoa vai trabalhar sozinha, parece que é só isso que funciona. Existe uma habilidade, por exemplo, da liderança, que ela precisa acontecer. E a liderança, ela é uma grande, vamos falar, uma pérola, né? Para qualquer profissão. Mas existem situações onde a pessoa tem que fazer a própria liderança. A pessoa tem que gerir seu tempo. A pessoa tem que ser alguém empregável, né? Um candidato empregável. Porque a gente tem bastante pessoas no mercado procurando trabalho, mas a gente não tem muita a qualidade da mão de obra, a qualidade das competências que realmente são requeridas. Então, de uma maneira geral, o RH ele acaba ficando com poucas oportunidades na questão seletiva, e aí são infinitas entrevistas, é muito tempo envolvido, né, do processo, desde o início do processo até o final e depois na seleção, né? E essa seleção envolve muitas pessoas, às vezes envolve o diretor, às vezes envolve o gestor, e às vezes é o próprio gestor que vai tomar uma decisão. Então, se você está ouvindo aí, você é um gestor, você é o tomador de decisão, você entender coisas muito mais específicas vão te ajudar a tomar decisões importantes. E hoje esse bate-papo é justamente para isso, para que você saiba que além das habilidades técnicas, né, as competências técnicas, que isso é muito relevante, claro, né? A pessoa precisa ter um conhecimento técnico específico para poder desempenhar uma tarefa. Imagina um operador de um torno
CNC é uma máquina, né? Ou uma máquina de usinagem, ou então um gerente, um gestor de projetos especificamente em um determinado segmento, ele tem que ter conhecimento técnico necessário, senão não vai conseguir desempenhar a tarefa, né? Isso é meio que esperado. Mas não é só isso que vai contar. Existem, como eu falo sempre, habilidades essenciais que são muito importantes de serem conferidas. As pessoas, elas contratam competências e elas demitem pessoas por comportamentos. E o processo de demissão, o processo de uma contratação errada, ele é muito custoso, tanto para a organização, para a empresa, quanto para o próprio time. As pessoas, elas quando a gente insere uma nova pessoa dentro de um time, o time todo vai sentir isso. E quando a gente insere de uma pessoa que não tem muito a ver com essa política, com esse clima, tanto da empresa ou quanto essa organização, vai ter ruídos, né? Já vão ter ruídos normalmente. Leva um certo tempo para essa base toda se ajustar quando entra um elemento novo. Mas quando a gente faz seleções equivocadas, isso ainda piora. Porque às vezes essa pessoa que entrou era esperado que ela assumisse uma posição que ia dar um suporte todo para esse time. E aí, quando essa posição não é assumida, começam as relações de conflitos, começam as relações de disputa, de insegurança. Às vezes o time estava totalmente tranquilo, entra um elemento, né, uma pessoa com comportamentos bastante por exemplo, alguma certa arrogância, alguma dificuldade de relacionamento com os outros, e aí acaba causando um grande mal-entendido. Eu já tive situações onde uma pessoa foi contratada para trabalhar, olha, né, não era uma coisa, era um cargo de limpeza, e aí a gente pensa assim, não, mas é mais tranquilo. E realmente, né, a gente pensa algumas coisas que na prática confere-se outra. E essa postura, né, esse cargo, vamos falar, essa posição da limpeza, a candidata que foi contratada, ela trouxe bastante dificuldades para todo mundo dentro do sistema, porque ela passava em diversas áreas. E o comportamento dela de gostar de falar, de estar em comunicação, de ser muito afetuosa, muito disponível para ajudar, fazia com que ela também tivesse outros tipos de comportamentos, como falar demais, como fazer leve trás, e aí começou uma grande confusão dentro de um sistema, de uma empresa que estava tranquila, né? Até que foi tomada ciência do que estava ocorrendo e os ajustes são feitos, né? Às vezes tardiamente e às vezes com custos maiores, né? Porque o processo de turnover, de contrata, demite, muda, eles são extremamente caros, né? Para a empresa, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista também de negócio. Isso custa, até você treinar uma outra pessoa, explicar como funciona, inserir ela no grupo, isso leva tempo, né? E a gente sabe muito bem que o tempo é dinheiro, né? Não tem uma lojinha de tempo que a gente vai lá e simplesmente compra um pouco mais. Então, o processo seletivo para o candidato certo, em especial de alto cargo, né, de altas lideranças, onde tem que tomar decisões fortes, ele precisa ser olhado um pouco mais além, precisa ser considerado algumas coisas. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Hoje o nosso bate-papo é para falar para você quais são essas atividades, né, essas, vamos dizer assim, esses comportamentos de liderança realmente bastante dedicada, que vai fazer com que você possa ter mais chances de sucesso na contratação, né? E não só de cargos altos, mas refletir, né? O quanto esses pontos básicos, que seriam muito mais básicos, podem ajudar você a ter, antes da competência técnica, elas são competências mínimas, né? São comportamentos, vamos falar assim, comportamentos mínimos para você conseguir poder desenvolver essa pessoa, para ela ficar bem dentro de um sistema, né? Então, vamos falar aqui quais são algumas dos comportamentos e o que influenciam, e depois a gente fala sobre os traços que são revelados aí no gesto ao escrever. O primeiro deles, que eu separei aqui para falar para você, é que é necessário uma habilidade comportamental, que é muito bom que a pessoa tenha, mesmo que talvez você fale assim, ah, mas ela não vai trabalhar em equipe.
é o trabalho em equipe, né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? A pessoa que ela já se vê, né, dentro de um time, ela vai ter um outro tipo de comportamento de alguém que é mais isolada. Aquela pessoa que ela evita contatos sociais, que ela evita falar com as pessoas, que ela evita se envolver, na hora que precisar de algo, ela vai evitar também, né? E então, assim, não exigiu total habilidade, né? Se isso não é requerido, mas um certo relacionamento com os outros é essencial. Né, se a pessoa ela vai estar no trabalho, ela vai ter mais gente do lado dela. Então, não precisa ser aquela pessoa super conectada, mas também ela não pode, né, detestar pessoas e não querer ficar só no canto dela e não falar com ninguém, porque a empresa é feita de que, né, é um planeta ali, é um organismo. A gente pode pensar nisso como as nossas células do nosso corpo. Imagina, a gente tem um monte de células, aí simplesmente a minha célula resolve que ela vai trabalhar sozinha, e que ela não vai mais estar dentro do sistema. E essa célula, ela acaba, né, dando uns problemas maiores depois para o complemento inteiro. Então, essa analogia de uma célula que você possa ter que decida trabalhar sozinha não é uma boa ideia, não é verdade? Então, essa é uma habilidade comportamental muito importante, que é o trabalho em equipe. A habilidade de lidar com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que são diferentes, e não querer que todo mundo seja igual, né? E nem entrar em conflito, porque às vezes tem uma ideia de um jeito, ou tem ideia do outro. Então, essa habilidade comportamental do trabalho em equipe, ela é interessante. Ela é legal de pensar sobre isso. E na escrita, quando a gente fala do trabalho em equipe, a gente pode pensar, né? A gente imagina que essa nossa folha aqui, ó, de sulfite, a gente sempre pode pensar a ida para a direita, né? Essa ida para a direita é a ida para o outro, é a conexão com as pessoas. Então, como que é essa massa de texto que a pessoa faz? Como que ela se desenvolve nesse espaço? Ela caminha, assim, a escrita dela caminha, tem um fluxo, um ritmo para a direita ou não? Ela é parada, ela é mais dura? Então, aqui a gente começa já a entender como é essa conexão com o outro, né? Como que é o comportamento dessa pessoa quando ela está num grupo com mais gente. Outra coisa também extremamente importante que a pessoa seria interessante que ela tivesse, né, esse candidato, seria a inteligência emocional. Inteligência emocional é um dos temas mais hoje em dia falados, né? Almejados, requeridos, porque a pessoa que tem inteligência emocional, o que que ela sabe fazer? Ela consegue lidar com os seus sentimentos de uma medida moderada, né? Ela não, vamos supor, a pessoa está estressada porque brigou em casa ou teve um problema. Ela não vai levar isso para a empresa, ela não vai carregar isso com ela. Ou então ela está no meio de uma reunião e acontece, ela de repente tem um problema com alguém da equipe ou não gosta. Aí chega aquela pessoa, ela começa a dar respostas mais grosseiras, ou ela começa a não participar porque fulano de tal tá ali, ou vai ser alguém que vai estar um superior a ela. Ou essa pessoa vai trabalhar muito próximo, então elas não combinam, então ela fala assim, não, então eu não quero nem saber, né? Dificulta, atrasa a entrega de produtos, de serviços, né, de relatórios. Também, por exemplo, se você tem uma empresa ou você tem um negócio e esse seu colaborador, essa pessoa, ou às vezes você é essa pessoa também, que vai estar direto com o cliente final, ele é exigente. O cliente final está esperando a entrega de um serviço ou um produto. E aí, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai falar, você não me entregou o que eu estava esperando. Não era desse jeito. Aí, se é uma pessoa que não tem inteligência emocional para isso, ela pode entrar no conflito, pode responder, pode ser grosseira, ou simplesmente pode ser aquelas pessoas, sabe, aquele comportamento de nem percebi que você falou comigo. Às vezes, quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, você pode estar lá na mesa, você está estressado que a comida não está chegando, você levanta a mão uma vez, duas vezes, três vezes, a pessoa passa reto, né? Ela, tipo, nem tá te vendo nada. E às vezes ela tá estressada com aquilo, e ela já faz isso porque é melhor não tocar nesse assunto. Então, isso seria uma identificação de inteligência emocional? Não.
né? A inteligência emocional é saber lidar com a sua própria emoção, de forma a entregar um serviço, um produto, mas que você não pega aquilo e guarda e fica com raiva, mas de uma maneira mais equilibrada. E claro que não existe cenário perfeito, nem o Papa tem uma inteligência emocional perfeita, consegue lidar com tudo. Não, mas existe um mínimo. Existem muitas escritas onde demonstra literalmente que a pessoa ou ela é impaciente, ou ela quando tá nervosa, ela faz muito corpo mole, ela evita atender as pessoas de uma maneira imediata, outras que são extremamente voltadas a si próprias, que só querem saber do que é vantajoso para si. Existem aquelas também que têm uma boa habilidade de sedução e envolvimento, mas que na hora H não tem a conduta que ela demonstrava ter. Então, todas essas situações você nunca vai saber, porque a pessoa não vai te falar, né? Você não tem como adivinhar isso, né? Então, essa maneira assertiva de direto ao ponto é importante. Se a gente falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar do quê? De emoção. E quando nós falamos na massa do texto, a gente vai ver que existe, daqui tá a folha do sulfite, né? Existe dos dois sentidos, né? Eu falei da direita, que é da direita e esquerda. Por quê? Essa zona do meio da folha vai falar de mim, do meu ego, de como eu sou. Como que é esse movimento? Como que é o deslocamento? E aí eu te falo, para a gente poder fazer uma análise profunda, é lógico que precisa fazer uma formação. Mas de uma maneira geral, eu quero que você entenda que existe um movimento. A pessoa que tem inteligência emocional, ela vai ter um pouco mais de movimento e um pouco mais estável também. Não vai ser aquela coisa muito sem forma direito, uma maneira de se escrever muito cheia de altos e baixos, né? Isso aí já vai falar de uma inteligência emocional mais deficiente. Outro ponto também de habilidade comportamental essencial dentro da seleção de um candidato certo é a capacidade de ser resiliente. O que é ser resiliente? É diante de uma adversidade, de uma dificuldade, a pessoa ter a condição de seguir em frente. Nem sempre a gente vai conseguir chegar, por exemplo, e agradar as pessoas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um colocador de papel de paredes, né? E eu tava falando sobre, eu tava admirando, né? Eu pedi para ele fazer um serviço no meu escritório, ele tava colocando papel de parede e eu fiquei observando ele fazer, né? E me ocorreu muito forte de que esse trabalho pode ser extremamente, né, estressante, porque assim como eu estava sentada ali olhando para ver como ele fazia, eu imagino que as pessoas também façam isso. E eu perguntei para ele, me diz, como você lida com isso? Porque é difícil, não? Eu imagino que tem que passar tudo muito certinho, não pode deixar uma bolha. Como você lida com isso? E eu fiquei atenta para ver qual seria a resposta dele. Ele disse assim: olha, moça, é difícil. É difícil porque tem pessoas que são extremamente exigentes. E aí elas têm uma tendência a querer saber e olham todos os detalhes. Eu falei, como você lida com essa situação quando tem um cliente extremamente, né, que fica ali olhando todos os detalhes e etc, né? Aí ele falou assim, olha, eu tiro e coloco de novo. Na verdade, né, não pode tirar, mas eu faço os remendos. E ele começou a me explicar, olha, tem que cortar aqui, aí depois você passa a cola de novo. E aí eu percebi nele uma grande habilidade comportamental que é a resiliência. E eu falei para ele, há quantos anos você está fazendo isso? Aí ele disse assim, já faz 18 anos. Eu falei, nossa, bastante tempo. Aí eu falei, imagino quantas experiências você deve ter tido. Ele falou, inúmeras. Já fiz serviços de papel de parede em que, às vezes, você tem que fazer esse remendo e tem que cortar o papel. Eu não sabia que tinha que cortar papel também para fazer, né? E aí o remendo, às vezes, não fica muito certo, porque a parede é torta. Eu falei assim, gente, a parede é torta? Aí ele falou, nenhuma parede é 100% certinha. Aí ele ficou me explicando que a gente ainda tem isso, né? Então, olha só quantas adversidades existem na área, por exemplo, de um colocador de papel de parede. Eu não sabia de nada disso. E foi muito legal ter escutado ele, porque eu vi o quanto não é tão fácil quanto parece, né? E se um dia, por exemplo, alguém for me pedir para fazer uma seleção
Para colocador de papel de parede, eu não vou só saber se ele sabe colocar a cola, ou se ele sabe, ou se ele tem, sei lá, 10, 15 anos de colocação de parede, mas eu vou perceber, eu vou atrás de traços na escrita desse colocador de papel de parede, que vai ser assim: vamos ver se ele é uma pessoa resiliente? Vou procurar saber, por exemplo, como é que ele lida com a inteligência emocional, ou se é aquele que ele comentou, inclusive comigo, ele falou assim: olha, tem muitas pessoas, moço, aqui entram nessa área, porque é um serviço que você faz por si só, não tem uma empresa, você que começa a prestar serviço, é o prestador de serviço, que eles entram e saem. Aí eu falei: por que que isso acontece? Aí ele falou: porque a pessoa, ele coloca errado na casa do cliente, o cliente fica incomodado, quer que faz um ajuste, ou ou colocou uma parede errada, tem que tirar o papel de parede e pôr de novo, ele simplesmente nem atende o telefone mais. Dá um chá de sumiço e a pessoa fica com a parede estragada, com o papel bagunçado e não consegue mais falar com esse colocador. Aí eu falei: nossa, olha como que é, né? Então, é interessante a gente se dar a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo, sobre essas profissões, sobre como as pessoas fazem, porque nem sempre o cliente, que é do RH, por exemplo, né? Imagina que você é uma gestora ou um gestor, mas nem sempre a empresa, ela tem um domínio total do que é. Às vezes não é, na verdade, não é nem por mal, mas é por falta de ninguém orientar. Por isso que no meu treinamento de grafologia empresarial e gestão de conflitos, eu sempre ensino os alunos que eles têm que levar algumas questões em consideração. Quando a empresa não tem essas políticas definidas, quando não tem um clima organizacional definido, não tem claro para ela qual é a missão, a visão, os valores, é importante que a pessoa que está lá, né, na condução da seleção desse candidato saiba. Porque se a empresa tem uma política e ela espera certas coisas, inclusive a atividade que essa pessoa vai executar, ela não estiver alinhada, não vai dar certo, é uma questão de tempo, né? Então, uma seleção errada, ela é muito custosa, como eu tenho falado, né? Então, essa outra habilidade essencial. Então, ó, trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência. E eu quero colocar também mais uma aqui. Depois eu volto e vou falar num outro episódio para você, dar a continuação, falando um pouco mais sobre esses traços que são importantes. Um outro traço extremamente relevante é a criatividade, né? Todo mundo tem que ser criativo, Letícia? Não, não precisa ser extremamente criativo, mas você precisa ter uma certa habilidade, sim, de entender um pouco sobre como lidar com as ideias e os pensamentos para poder arrumar. Então, imagina, vamos voltar esse colocador de papel de parede? Ele precisa ser criativo? Não, ele não vai criar nada, mas espera. Ah, quando ele colocou o papel de parede, teve uma região que ficou rasgada. E aí eu, né, conversei com ele, ele falou assim: não, mas eu dou um jeitinho aqui, ó. Ele teve a criatividade de pensar numa outra solução. Então, se a gente não é que só as pessoas, por exemplo, que, não, é só as pessoas que são de marketing ou que são de planejamento que têm que ser criativas. Não! Existe um pouquinho, se você tiver um pouquinho de uma habilidade criativa, vai te ajudar a resolver problemas, vai te ajudar a antever, né? Trabalhar na prévia, antes de ter um problema, né? Não só quando tem, depois que tem, que a vaca já foi pro brejo, já aconteceu. Então, a criatividade também é um traço bastante requerido, importante e que você pode procurar aí para na hora de selecionar alguém para trabalhar. A criatividade, aqui está a folha de sulfite, para onde que vão estar os traços da criatividade? Ó, para cima. Por quê? Nessa parte aqui da folha, né? A gente tem nossos pensamentos, nossas ideias. Aqui a gente vai também falar sobre a capacidade da pessoa, tem de criar coisas novas, e de entender. Se a gente tem, vamos supor, pôr uma letra aqui, a letra D, muito curtinha assim, ó. Aqui ela tem uma dificuldade de ter as ideias, de conseguir entender o pensar, né? Criar um novo pensamento, uma nova linha. Aí, se eu tenho uma letra D, por exemplo, extremamente alta, aqui eu já tenho um exagero. Todo exagero revela uma falta. Então, eu penso demais. Será que eu estou executando o quanto eu estou pensando? Ou então, você pode ter uma letra D normal,
né, equilibrada, um gesto que sobe e desce, e aí ele é também equilibrado. Então, aqui a gente vai ter um candidato com mais equilíbrio entre as coisas que ele passa, né, que a inteligência emocional seria aqui nessa ovalzinha, e como ele cria as soluções. Então, o comportamento nesse sentido do trabalho em equipe, da inteligência emocional, da resiliência e da criatividade, são esses 4 elementos que eu quero deixar aqui para você como uma sugestão de olhar nessa primeiro episódio, né? Tem muita coisa para falar sobre esse tema é riquíssimo, mas que são habilidades comportamentais que vão fazer a diferença na hora de você fazer uma seleção do candidato certo. Então, eu deixo aqui esse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!